Quanto mais eu tenho andado com Deus, mais eu tenho andado com o Senhor e tenho me aprofundado no conhecimento do Evangelho. O Evangelho que as pessoas aceitam com facilidade não é o Evangelho de Jesus, porque o verdadeiro Evangelho de Jesus, ele desafia a lógica humana. O Evangelho de Jesus não diz que o homem de alguma maneira poderia ser responsável, podia contribuir de alguma forma com a sua salvação. O Evangelho de Jesus, ele é uma proposta que afronta o ego humano, porque ele diz que a única coisa que você precisa fazer é entregar-se nas mãos de Deus para ser salvo, e que todo o restante ele mesmo já fez. Só que essa entrega, ela inclui a sua alma, o seu coração, a totalidade de sua vida. Ela desafia seu próprio raciocínio. Ela simplesmente vai dizer: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus olha e diz assim: nada. Você precisa acreditar em mim e entregar-se a mim de todo o seu coração e deixar que eu transforme tua alma e tua vida. Então o Evangelho de Jesus, ele desafia a lógica humana. O Evangelho de Jesus desafiava os gregos, porque os gregos, eles queriam ser participantes de sua salvação. Eles queriam ser coadjuvantes. Eles queriam participar, eles queriam ser protagonistas de sua própria história. E o Evangelho de Jesus, ele diz assim: não me traga nada, traga apenas o teu coração. Mas como assim? Eu não posso ser participante nessa ação de salvação? Não. Não. Você não precisa. Eu não quero nada de você, além de um coração completamente entregue nas minhas mãos. E de um coração que está disposto a desaprender todos os conceitos daquilo que você entende por mérito. O Evangelho de Jesus, ele dispensa qualquer atitude meritória do homem. O Evangelho de Jesus é assim. Então o Evangelho de Jesus, ele nos afronta. Ele diz que por mais que nós possamos fazer qualquer coisa de bom, aquilo ainda não é válido para que Deus use aquilo no processo da nossa salvação. Como também o Evangelho nos traz esperança de que do lado ruim, as coisas mais terríveis que a gente possa ter feito também não são suficientes para impedir que a sua graça nos salve. Elas são sim fator de condenação, porque todo homem sem Deus já está condenado, já está na morte. Então o Evangelho de Jesus, querido, ele afronta. Por isso que ele não é recebido. Aí as pessoas criam um evangelho misturado, criaram um evangelho híbrido, onde as pessoas começam a barganhar com Deus, onde Deus não é mais Senhor absoluto da vida dela, da salvação delas, mas onde eu consigo negociar com Deus. Eu consigo, em troca de obediência, conseguir as bênçãos deles. Meu querido, que mentira que te falaram. Deus não aceita a ajuda do homem para que execute a salvação deste mesmo homem, desta mesma mulher. Deus não aceita nada. Tem que haver uma entrega de verdade. Uma entrega onde seu orgulho seja ferido, de saber que tudo que você podia fazer de bom, diante da justiça, diante da grandeza de Deus, a palavra diz que as nossas justiças, o que há de melhor que a gente consegue fazer de justo, de correto, são tidos diante da nossa pequenez, entenda, e da grandeza de Deus. Cara, os nossos melhores atos são tidos como trapos de imundícia. Caso você não saiba, trapos de imundícia, segundo o meu conhecimento, eram aqueles panos que as mulheres usavam durante o período menstrual. Aquele sangue coagulado, misturado
naquela época, imagina, hoje as pessoas são acostumadas, pelo menos dentro da nossa cultura, a tomar banho todos os dias praticamente. Mas naqueles tempos, imagina a menstruação junto do fato das mulheres não serem acostumadas a banho. Então fica toda a menstruação misturada com todo aquele corrimento vaginal, com quantas coisas que poderiam. Imagina aquele trapo. E a Bíblia nos diz que as nossas justiças, baseadas no meu mérito, quando eu tento apresentar diante de Deus, são vistas como trapos de imundícia. Imagina eu apresentar isso para Deus e dizer: eis aqui a minha justiça, faça alguma coisa por mim, olha o que eu fiz. E quando diante da grandeza de um Deus perfeito que criou o céu, o universo e todas as coisas, e diante da nossa falibilidade, é isso que, quando eu tento, através da minha justiça, apresentar algo que pudesse satisfazer os critérios grandiosos de Deus, porque eu não estou lidando com uma pessoa pequena. Meu Deus, eu estou lidando com o Criador de todas as coisas, eu estou lidando com a perfeição, com P maiúsculo, com todas as letras maiúsculas. Gente, Deus não é qualquer um. Imagina que você queira encontrar o presidente de uma nação. Eu quero o presidente. O que eu vou dar para ele? Eu vou dar um chaveirinho. Quem quer realmente fazer alguma coisa, isso eu estou falando de um ser humano. A pessoa vai tentar fazer o que há de melhor para impressionar. Por que as pessoas têm a ideia de pensar que Deus é tão pequeno que possa se dobrar aos nossos caprichos, que possamos nos apresentar a Ele de qualquer jeito, de qualquer maneira? A parábola das bodas nos fala das pessoas que, não sendo dignas, foram chamadas para estar com Ele na parábola das bodas. E o Senhor, passando em revista, viu um de tantos convidados que não trazia veste nupcial. Veja que, segundo a história, quando você era convidado, então, era dado a você uma veste nupcial. Mas um achou que não precisava. Achou que ele não precisava estar em igualdade com todos aqueles. Ele recusou a veste nupcial e estava vestido com sua própria roupa. E quando o rei passa em revista e vê aquele lá que se achava especial, que achava que podia estar diferente de todos os outros, que se humilhando aceitaram, receberam de bom grado as vestes, e com certeza eram vestes maravilhosas, bem melhores do que as que eles usavam. Afinal de contas, a maioria daqueles foram chamados dos valados, das sarjetas, cegos, coxos e mancos. Mas teve um que achou que não precisava, que poderia estar naquela ceia, naquelas bodas de qualquer jeito. E a palavra fala que disse: não, tirem esse homem daqui. Tirem esse homem daqui. Porque ele não é melhor do que nenhum daqueles outros que, sendo chamados, atenderam ao chamado e colocaram com alegria as vestes nupciais. As vestes nupciais. Você jamais vai aparecer diante de Deus um dia vestido de suas próprias roupas, com a sua justiça própria. Deus não vai receber você. Deus não receberia a mim se eu estivesse tentando conseguir a salvação através de meus próprios méritos. Não faça nada por ninguém achando que você vai ter méritos diante de Deus. Faça o que tiver que ser feito por amor, por misericórdia, por reconhecimento da bondade que Deus fez pela tua vida, meu querido. Mas não queira negociar com Deus. Por favor, jamais apareça diante de Deus reclamando teus direitos. Porque direito, amor, meu querido e minha querida, nós tínhamos o direito da morte, nós éramos escravos. Deus não nos comprou porque éramos bons ou porque nós pudéssemos ter alguma utilidade para Ele. Quando Jesus entra em Jerusalém e o povo começa a clamar, os fariseus dizem: mande que esse povo se cale. Aí Jesus disse: se eu mandar que eles se calem, as pedras vão clamar, as pedras vão glorificar, as pedras vão falar. Em outra circunstância, eles se chegam com arrogância diante de Deus, porque somos descendência de Abraão, seus direitos.
E Jesus disse: não pense que Deus não poderia destas pedras suscitar filhos a Abraão se quisesse. Deus não nos salvou porque nós temos mérito ou porque nós temos utilidade. Jesus nos salvou porque nós estávamos condenados à morte. A nossa vida estava marcada para a morte. O nosso destino, queridos, era o lago de fogo e de enxofre. Então Jesus nos salva simplesmente por amor, por misericórdia, por bondade de seu coração. Não porque a gente pudesse ter para ele alguma utilidade. Imagina, ele sendo servido por anjos, por arcanjos, por querubins, por serafins, por criaturas magníficas. Imagina se ele ia precisar do homem limitado e mortal, sendo que ele tem anjos, arcanjos, querubins e serafins, seres perfeitos, servindo a ele, adorando-o de todo o coração, sendo completamente fiéis. Por que ele iria precisar do homem? Porque ele decidiu amar esse homem desde o princípio de todas as coisas. Deus já nos ama. Então Deus não nos chamou por causa que ele pudesse ter em nós algum tipo de utilidade. Jesus disse: eu não vos chamo servos. Deus não nos tirou da condição de servos do pecado para sermos servos dele. Jesus disse: eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. E Jesus disse que eu dei a minha vida pelos meus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Então ele não deu a sua vida por servos, por servas. Embora nós sejamos conhecidos como servos de Deus, em termos de reino de Deus, na nossa relação, temos uma relação com um pai. Quando um filho decide voltar para a terra de seu pai, ele disse: eu quero ser tratado como servo, mas o pai o recebe como filho, restaura o anel, restaura a condição, porque o pai não precisa de servos. Você não precisa fazer nada para que você, de certa forma, pague a Deus pelo que ele fez pela tua vida. Você não precisa fazer nada. Você só precisa amá-lo. Por isso que o grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que o evangelho, querido, o evangelho que é pregado hoje aí, o evangelho da barganha, dizendo que você não é tão mal assim, que você tem um certo valor, que Deus olha para esse valor. Ah, querido, o valor que você tem é o amor que ele tem pela tua vida, pela tua alma e pela tua pessoa. Esse é o valor. É o valor que ele vê, não o valor que você acha que tem. Porque nós somos pessoas terríveis, iracundas, mentirosas, caluniadores, invejosos, egocêntricos e egoístas. Isso é o que nós somos. Qualquer homem que tenha coragem de admitir é assim. Então Deus não nos chamou e não nos salvou porque nós temos utilidade, mas porque ele nos ama. Ele morreu ao dar a vida pelos seus amigos, não pelos servos. Nós não temos utilidade para Deus. Ele fez o que fez por nos amar. Ele nos traz para junto dele na condição de filhos e filhas. Então jamais reclame teus direitos, porque quando ele te comprou com sua própria vida, com seu próprio sangue, você não tinha direito algum, você era um escravo. Então faça o favor, seja agradecido a Deus. Nunca reclame nenhum direito, mas entregue toda a sua vida, entregue toda a sua alma nessa relação de amor verdadeiro para com Deus e para com teu semelhante. O Evangelho dispensa teus méritos, mas o Evangelho aceita um coração que queira aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um forte abraço.